Fala pessoal, aqui é o Juan e hoje eu vou mostrar para vocês como sair de 74% de acerto para 93%. Na prova de técnico judiciário do TRT Campinas desse ano, eu acertei apenas 74%, como vocês podem ver aqui na tela. Eu acertei 45 questões de 60, o que é uma nota bem ruim, dada ao nível da concorrência. O pessoal sempre acerta 90, 88, então com essa nota, com certeza eu estaria fora. Mas em apenas 2 meses eu consegui evoluir bastante. Eu acertei 93% na prova de técnico aqui do TRT do Rio de Janeiro. Então, eu vou mostrar para vocês o segredo para essa evolução. O segredo é a coisa mais simples do mundo. É fazer muitas questões, pessoal. Essa é a quantidade de questões que eu fiz do dia que eu comecei a estudar para a prova de Campinas, até o dia da prova de Campinas. Eu comecei a estudar no dia 3 de novembro, e eu fiz 6.200 questões até o dia 30, que foi o dia da prova, 30 de março. Então, pessoal, eu achava que esse era um número que ia garantir minha aprovação, que ia fazer eu construir maturidade na prova, com as matérias que eu nunca tinha visto, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direitos humanos, essas coisas, essas matérias que eu nunca tinha visto. Mas, pelo visto, não foi o suficiente. Só com essa quantidade de questões eu acertei 74%. Então, eu reparei que eu tinha que fazer mais revisões, mais questões para o dia da prova do TRT do Rio. Então, do dia 30 de março até o dia 25 de maio, eu fiz mais 3.400 questões. Então, minha preparação totalizou 9.500 questões, mais ou menos. Eu acredito que esse tenha sido o diferencial para eu conseguir sair de 74% para 93%. Além disso, pessoal, é muito importante fazer as revisões, pessoal. Muito importante mesmo você criar um cronograma de revisões e revisar. Bom, algumas pessoas não dão a importância devida à resolução de questões. Ficam vendo muita videoaula, muito PDF, o que é importante, mas não é tão importante quanto fazer questões. Fazer questões, pessoal, você vai ver como a banca age, como a sua banca cobra determinado tema, como ela gosta de abordar os assuntos. Então, se você não fizer questões, se você não se preparar de acordo com essa banca, você não vai ser aprovado. Infelizmente é isso. Você tem que fazer muitas questões. As questões te ajudam a simular como vai ser no dia da prova, qual o tempo que você está levando para fazer uma questão, se você está demorando muito e vai te prejudicar para terminar a prova no tempo certo. Então, as questões são fundamentais. Eu sempre fui de fazer muitas questões, porque isso sempre me ajudou a memorizar as matérias, sempre me ajudou a forçar o cérebro a processar a informação que eu tinha aprendido anteriormente. Então eu gosto muito, como eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito de juntar a resolução de questões com a leitura do meu material. Então eu sempre faço as questões antes para forçar a mente a trabalhar e depois eu leio o meu material. Com isso, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, quando eu comecei a estudar no dia 3 de novembro, a minha taxa de acerto era de 79%, ó lá. Foi caindo para 76%, 75%. No dia da prova, perto da prova aqui, ó, eu estava com 81% de acerto na prova do TRT Campinas. Mas na prova do TRT do Rio, eu já estava com 86% de acerto. Então, eu acredito que isso tenha sido fundamental para eu ter esse crescimento de uma prova para outra. Se você olhar esse gráfico aqui, teve semanas que eu errei 27% das questões que eu estava fazendo. Olha aqui, essa semana aqui foi horrível. Mas se eu não continuasse fazendo mais questões, na semana da prova, olha só, eu só errei 14%. Então eu não ia conseguir chegar afiado no dia da prova se eu não tivesse feito mais questões ainda. Algumas pessoas podem se abater por estar errando questões, não estar conseguindo entender a matéria, mas se você se deixar se abater, se você não continuar fazendo mais questões para entender a matéria, você não vai conseguir sua aprovação, infelizmente. Então você tem que persistir, tem que entender o material, fazer mais questões que você vai aprender as coisas. Além disso, se você for olhar esse gráfico aqui, da evolução de resoluções das questões que eu fiz, no dia 3 de novembro do ano passado, eu fazia nesse período aqui eu fiz 939. Mas se vocês forem ver, foi diminuindo o número de questões que eu fazia. Porque eu tinha que fazer as questões e meu material. Então eu ocupava muito tempo fazer as questões e meu material. Mas depois que meu material estava pronto e eu só precisava revisar ele, o número de questões foi aumentando, tá vendo? Até chegar na semana da prova. Então, a partir do momento que você faz o seu material,
o número de questões tem que aumentar drasticamente. Você tem que fazer mais questões. Então você não vai perder mais tempo fazendo o seu material. Então você vai lá, faz as questões e revisa o seu material que vai estar pronto, entendeu? Então, pessoal, não era isso que eu queria falar para vocês, que vocês vão ter que fazer infinitas questões para ser aprovados, mas infelizmente não existe fórmula mágica para passar em concurso. Não, ninguém vai te dar um método que você vai passar em 1, 2 meses. Vocês vão ter que fazer seu material, fazer suas revisões, fazer questões, e é isso aí, repetir esse ciclo até chegar ao seu dia da prova. E se você não passar na prova que você quis, bola para frente, reveja o que você tem que fazer, reveja os seus pontos fracos, reveja o que você está errando e parta para o próximo concurso. Não fique se remoendo porque você não foi aprovado, que poderia ter feito melhor. O importante é você ter a consciência que a cada dia você faça o seu melhor daquele dia. Tem dias que eu estava doente, estudando, e eu não conseguia dar o meu melhor. Então eu estudava, fazia o quê? 20 questões no dia. Mas tinha dias que eu estava melhor e fazia 100 questões. Então, dê o seu melhor a cada dia. Não tem que ser perfeito, não tem que ser melhor que ninguém. Só dê o seu melhor a cada dia e tente evoluir você mesmo. A sua luta no concurso é você contra você mesmo. É a sua luta contra a procrastinação, é a sua luta contra o desânimo, contra as frustrações. Então, lute contra você mesmo que a sua aprovação vai chegar. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até agora. Se quiser comentar alguma coisa aí, alguma dúvida, eu respondo aqui vocês, sempre respondi. Então, muito obrigado. Se puder deixar o like, se inscrever, vai ser de grande ajuda. E é isso, pessoal. Estudem bastante que a aprovação de vocês vai chegar. Tchau, tchau.